Olá pessoal, eu sou o pastor messiânico Jonathan e hoje estamos aqui para falarmos mais um pouco agora sobre a nossa segunda porção desse ano. É a porção Noá. Nessa porção nós iremos estudar um pouco acerca da vida de Noé e também uma doutrina bem curiosa, cujos ensinos apostólicos mexem com a cabeça de muitos, não é? Hoje nós iremos tratar da descida do Messias ao inferno. Isso mesmo. Hoje nós falaremos um pouco sobre Cristo haver descido ao inferno. Exatamente. Então, nós hoje vamos começar a nossa porção Noá, que ela começa a partir do capítulo 6, versículo 9, até o capítulo 11, versículo 32 do livro de Gênesis, Bereshit. Ok? E as leituras dos profetas que temos para essa porção encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13, até o capítulo 55, versículo 5. Essa é a leitura dos profetas para, para a porção Noá. E as leituras que nós temos da Brit Hadashah encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36 até o versículo 44. Temos também Lucas, capítulo 17, versículo 26 até o versículo 37. Temos ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 16. E também 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 22. E ainda 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Essas são as leituras que nós temos hoje para a Parashá, porção Noá, onde nós iremos aprender um pouco sobre a história de Noé e alguns ensinos dos apóstolos que foi ensinado sobre essa questão, ok? Então, meus amados, a leitura a qual nós iremos fazer nessa porção de hoje encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Lhe farás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Essa é a nossa leitura de hoje. Iremos meditar um pouco sobre esse assunto. Meus amados, como eu falei aqui logo no começo do vídeo, eu afirmei o seguinte: Cristo desceu ao inferno. Nossa, pastor, como é que Cristo, um homem santo,
teria descido ao inferno, pastor? Só se o senhor vier me dizer que ele foi condenado. Mas qual o pecado que ele cometeu, pastor? Meus amados, Cristo não cometeu pecado nenhum. Pelo contrário, o que é que as Escrituras ensinam? No livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e 23, está escrito: quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Meus queridos, uma vez que Cristo foi pendurado em uma cruz, em um madeiro, era como se Deus o estivesse amaldiçoando. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, é como se Deus estivesse amaldiçoando o seu próprio filho em nosso lugar. Olha que coisa forte, coisa interessante. Né? Ele vai e a maldição que era para nós, ele derramou sobre seu próprio filho. Meus queridos, quando isso aconteceu, assim disse o apóstolo Pedro em sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 8. Pedro, ele dá uma declaração bem interessante. Veja só o que é que ele vai declarar aqui. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 até o 20. Olha que coisa interessante. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Veja que a palavra usada aqui é espíritos aprisionados, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Meus queridos, veja que ele fala aqui dos tempos de Noé. Quando ele se refere aos espíritos em prisão, ele está, na verdade, se referindo às pessoas que viveram nos tempos de Noé. Aí, por conta dessa declaração, a Igreja Católica Apostólica Romana usa essa ideia para querer dizer que há purgatório. Que existe purgatório, que assim como Deus fez com as pessoas lá dos tempos de Noé, ele continua fazendo isso hoje. Isso é heresia, viu? Isto é mentira, não existe purgatório. E essa ideia de purgatório também está no judaísmo ortodoxo. Ok? Uma ideia que não tem base bíblica nenhuma. Ensinos de homens. Não tem base alguma. Ok? Ensinos de homens. Só. Então, veja que interessante.
ele fala das pessoas que em outro tempo foram rebeldes, nos tempos de Noé. Esses espíritos de prisão são aqueles que foram condenados no dilúvio. Aqueles que morreram no dilúvio. São esses espíritos em prisão, que eles estavam aprisionados no sofrimento. Só há esse momento da história em que os apóstolos declaram com todas as letras que Cristo foi ao mundo dos mortos, pregou para os mortos e deu uma segunda chance de arrependimento para os que morreram no dilúvio nos tempos de Noé. Ou seja, não há hoje essa segunda chance. Não existe purgatório. Não. Por quê? Por que então Deus fez isso? Os escritos judaicos, alguns rabinos, declaram que o julgamento que Deus fez com o povo de Noé, no período de Noé, foi um julgamento muito rigoroso. Um julgamento onde, no momento da chuva, muitos se arrependeram, mas não tiveram a oportunidade de se salvar. Ou seja, Deus viu a rigorosidade do julgamento que ele fez com o povo lá atrás. E então, através do Mashiach, o eterno Deus resolveu dar uma segunda chance àquelas pessoas. Quando Cristo foi morto no Gólgota, o que aconteceu? Aconteceu que ele desce ao mundo dos mortos e começa a pregar às pessoas. Veja bem, o texto é bem específico, não foi a todos. Cristo não deu a oportunidade a todos. Entenda. Foi somente às pessoas que morreram no dilúvio, nos tempos de Noé. Cristo deu essa oportunidade às pessoas que morreram no dilúvio. Ora, as pessoas que nasceram de Noé depois do dilúvio, de Noé e de sua família, não tiveram essa oportunidade. Apenas as pessoas dos tempos de Noé. E acabou. Meus queridos, veja o que é que vai estar escrito no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 25. Diz assim: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Olha que coisa forte. Irá chegar o momento em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E chegou a hora. Cristo disse que a hora já havia chegado, ou seja, quando Cristo estava em vida, estava na terra, ele deixou claro que chegou o momento dos mortos ouvirem a sua voz. Pastor, e quando é que foi esse momento? Esse momento foi no momento de sua morte. O Evangelho de Mateus declara, no capítulo 27, a partir do versículo 50, que quando Cristo morre, dá o seu último suspiro, os mortos então ressuscitam naquele mesmo dia e o céu escurece. Veja o que é que vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 50.
até os 54. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e se abriram as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Yeshua, vendo o terremoto e as coisas que haviam acontecido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Meus queridos, com a morte de Yeshua, a sua morte espalhou a vida. Até no momento de sua morte, Yeshua teve poder de ressuscitar mortos. Santos que haviam dormido ressuscitaram. E todos entraram em Jerusalém. Ora, quando Jerusalém viu tudo aquilo, os mortos que haviam ressuscitado temeram. Nossa, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Todos então tiveram grande medo, grande temor. Veio um grande temor na cidade santa. Com isso, Cristo, no momento de sua morte, faz o maior milagre de todos, que é distribuir a vida àqueles que já estavam mortos. Eis que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. Meus queridos, Cristo desceu ao inferno com a intenção de dar uma segunda chance às pessoas do dilúvio. Mas também a sua morte nos gera vida. Sua morte nos dá a oportunidade de termos vida, de termos paz, tranquilidade, alegria, paz. Ele nos ensina o caminho que precisamos andar. Através de Cristo, temos a certeza de que podemos alcançar os nossos objetivos com Deus. Temos a certeza que Deus irá nos dar sabedoria para fazermos assim a sua vontade. A morte de Yeshua foi ela que nos abriu as portas da graça de Deus, para que pudéssemos alcançar assim a nossa salvação através do perdão pelos nossos pecados. Sem o seu sacrifício, nós jamais alcançaríamos o perdão dos pecados. Porque sacrifício de animais não perdoa pecado de ninguém. Mas o amor de Cristo por nós nos dá liberdade, tranquilidade e paz com Deus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e que o Eterno nos abençoe com a restauração do Evangelho. Que Deus abençoe.